Você já sentiu aquela saudade que corta o coração como uma lâmina afiada? Aquela dor que parece abrir um buraco no peito quando lembra de alguém querido que partiu? Você já se pegou olhando para o céu, sussurrando o nome daquela pessoa especial, esperando desesperadamente por um sinal, uma resposta, qualquer coisa que prove que ela ainda existe, que ainda pode te ouvir? Se você está aqui hoje, é porque essa dor ecoa dentro de você. E eu quero que saiba que você não está sozinho nessa jornada de luto e saudade. A morte de alguém que amamos é uma das experiências mais devastadoras que podemos enfrentar como seres humanos. É como se uma parte de nós fosse arrancada violentamente, deixando uma ferida aberta que sangra silenciosamente dia após dia. E no meio dessa dor insuportável, surge uma pergunta que ecoa nos corredores mais profundos da nossa alma. Será que é possível nos comunicarmos com aqueles que partiram? Será que existe uma ponte entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos? Será que nossos entes queridos podem ainda nos ouvir, nos ver, nos consolar de alguma forma? Essa não é uma pergunta nova, meu querido amigo. Desde os tempos mais antigos, o ser humano tem buscado maneiras de se conectar com aqueles que cruzaram o véu da morte. Desde as antigas civilizações até os dias de hoje, pessoas de todas as culturas e credos têm tentado encontrar formas de manter contato com os falecidos. É uma necessidade humana profunda, uma sede da alma que clama por respostas, por consolo, por esperança de que a morte não é o fim de tudo. Eu compreendo essa dor que você carrega. Compreendo essa necessidade desesperadora de saber que a pessoa que você ama ainda existe em algum lugar, de alguma forma. Essa dor é real, é válida e é mais comum do que você imagina. Milhões de pessoas ao redor do mundo carregam esse mesmo peso no coração, essa mesma pergunta angustiante que parece não ter resposta. E é exatamente por isso que hoje vamos explorar juntos essa questão tão delicada e profunda, guiados pela sabedoria de um dos maiores evangelistas que já pisaram nesta terra. Billy Graham, esse gigante da fé que dedicou sua vida inteira a pregar o evangelho e a consolar corações feridos, enfrentou essa mesma pergunta inúmeras vezes ao longo de seu ministério. Ele sabia que por trás dessa questão existe uma alma ferida, um coração que sangra, uma pessoa que precisa de esperança e direção. E é através de sua sabedoria bíblica e experiência pastoral que vamos navegar por essas águas turbulentas da saudade e da dor. Quando olhamos para as Escrituras, encontramos personagens que também enfrentaram a dor da perda e a angústia da separação. Davi, o homem segundo o coração de Deus, chorou amargamente quando perdeu seu filho. Jó, em meio ao seu sofrimento indescritível, questionou os mistérios da vida e da morte. Maria e Marta, diante do túmulo de Lázaro, experimentaram a dor cortante da perda. E o próprio Jesus, o Filho de Deus, chorou diante da morte de seu amigo Lázaro, mostrando-nos que a dor da perda é uma experiência profundamente humana e validada pelo próprio Criador. Mas aqui está a diferença crucial. Enquanto a dor da perda é universal e compreensível, a forma como lidamos com ela e as respostas que buscamos podem nos levar por caminhos muito diferentes. Alguns desses caminhos podem nos oferecer consolo temporário, mas nos afastar da verdadeira fonte de esperança e paz. Outros podem nos conduzir diretamente aos braços do Pai Celestial, onde encontramos não apenas consolo, mas também a esperança eterna que transcende a própria morte. O que estamos enfrentando aqui não é apenas uma questão emocional ou psicológica. É uma batalha espiritual profunda, uma luta entre a luz e as trevas, entre a verdade e as falsas promessas que podem parecer consoladoras no momento, mas que acabam nos deixando ainda mais vazios e confusos. É uma batalha pela nossa alma, pela nossa fé, pela nossa esperança eterna. Quando perdemos alguém querido, nossa alma entra em um estado de vulnerabilidade extrema. É como se todas as nossas defesas espirituais fossem temporariamente baixadas, deixando-nos expostas a influências que normalmente não consideraríamos. É nesse momento de fragilidade que muitas vezes somos tentados a buscar respostas em lugares que podem parecer oferecer alívio imediato, mas que, na verdade, podem nos levar para longe da verdadeira fonte de consolação e esperança. Billy Graham sempre foi muito claro sobre essa questão.
Ele entendia que por trás do desejo de se comunicar com os mortos existe uma necessidade legítima de consolo, de esperança, de saber que nossos entes queridos estão bem e que um dia nos encontraremos novamente. Mas ele também sabia que existem formas corretas e incorretas de buscar esse consolo, e que algumas dessas formas podem nos colocar em perigo espiritual real. A primeira razão pela qual enfrentamos essa luta interna sobre a comunicação com os mortos está relacionada ao nosso profundo senso de propósito interrompido. Quando alguém que amamos morre, especialmente se for de forma súbita ou prematura, sentimos como se uma conversa importante ficou inacabada, como se houvessem coisas não ditas que precisavam ser expressas. Existe uma sensação de incompletude, de que o relacionamento foi cortado abruptamente antes de sua conclusão natural. Essa sensação de propósito interrompido é amplificada pelo fato de que, como seres criados à imagem de Deus, fomos feitos para relacionamentos eternos. Existe algo dentro de nós que sabe intuitivamente que o amor verdadeiro não pode ser destruído pela morte física. Quando Jesus disse que nem mesmo as portas do inferno prevaleceriam contra a igreja, ele estava falando sobre a natureza eterna do amor de Deus e dos vínculos que ele cria entre as pessoas. Mas quando essa eternidade é vista através das lentes da dor e da saudade, pode nos levar a buscar formas inadequadas de manter esses vínculos. O problema não está no desejo de conexão eterna. Esse desejo é santo e dado por Deus. O problema está quando tentamos forçar essa conexão através de meios que Deus não aprova, quando tentamos usar nossa própria força e sabedoria para atravessar barreiras que Ele estabeleceu por nosso próprio bem. É como tentar abrir uma porta trancada com uma chave errada. Por mais que nossa intenção seja boa, o método pode nos causar mais dano do que benefício. A segunda razão profunda por trás dessa batalha espiritual está nas feridas emocionais não curadas que carregamos em relação à pessoa que partiu. Muitas vezes, quando alguém morre, ficamos com um peso enorme de coisas não resolvidas, palavras não ditas, perdão não concedido, amor não expresso adequadamente, conflitos não resolvidos. Essas feridas abertas em nossa alma criam uma urgência desesperadora de encontrar uma forma de trazer cura e resolução. Imagine um soldado ferido no campo de batalha, com uma ferida que não para de sangrar. Ele fará qualquer coisa para estancar o sangramento, para encontrar alívio da dor. Da mesma forma, quando carregamos feridas emocionais relacionadas a alguém que morreu, nossa alma ferida busca desesperadamente qualquer forma de cura, qualquer possibilidade de resolver o que ficou pendente. E é exatamente nesse estado de desespero emocional que podemos ser tentados a buscar soluções que parecem oferecer alívio imediato, mas que na verdade podem impedir o processo de cura verdadeira que Deus quer realizar em nós. A cura genuína para essas feridas emocionais vem através do perdão, tanto perdoar a pessoa que partiu quanto perdoar a nós mesmos. Vem através da entrega dessa dor nas mãos de Deus, permitindo que Ele seja o grande curador de nossa alma ferida. Vem através da compreensão de que alguns relacionamentos terrenos são imperfeitos e incompletos por natureza, mas que existe uma perfeição e completude que nos aguarda na eternidade, quando todas as coisas serão restauradas e todos os mal-entendidos serão esclarecidos. Billy Graham costumava dizer que carregar culpa e remorso relacionados a alguém que morreu é como carregar uma pedra pesada no coração. Quanto mais tempo carregamos essa pedra, mais ela nos machuca e nos impede de caminhar livremente. Mas quando entregamos essa pedra a Jesus, Ele não apenas a remove de nosso coração, mas também nos ensina a perdoar e a encontrar paz mesmo em meio às circunstâncias não resolvidas. A terceira razão pela qual enfrentamos essa luta espiritual está relacionada ao medo profundo do desconhecido e da finitude da vida. A morte é o maior mistério que enfrentamos como seres humanos. Ela representa tudo o que não compreendemos sobre a existência, sobre o que acontece após a vida terrena, sobre se realmente existe vida após a morte. E esse medo do desconhecido pode nos levar a buscar qualquer forma de evidência ou confirmação de que a morte não é o fim definitivo. Esse medo é natural e compreensível. Fomos criados para a eternidade, e existe algo dentro de nós que rejeita a ideia de que a morte seja o fim de tudo.
O próprio fato de que culturas ao redor do mundo, independentemente de suas crenças religiosas, têm algum conceito de vida após a morte, sugere que existe uma consciência universal de que somos mais do que apenas carne e osso. Existimos como seres espirituais vivendo uma experiência terrena. E quando o corpo físico morre, algo em nós sabe que isso não pode ser o fim da história. No entanto, quando permitimos que esse medo do desconhecido nos domine, podemos ser levados a buscar respostas em lugares perigosos. Podemos ser tentados a consultar médiuns, a tentar comunicação espiritual através de práticas que Deus proibiu, ou a buscar sinais sobrenaturais que podem vir de fontes que não são divinas. O medo pode nos cegar para a verdade de que Deus já nos deu tudo o que precisamos saber sobre a vida após a morte através de Sua palavra, e que Ele nos deu a fé como o instrumento através do qual podemos ter certeza sobre o que não podemos ver. A verdadeira paz em relação ao mistério da morte vem não através da tentativa de penetrar nos segredos do mundo espiritual por nossa própria conta, mas através da confiança na revelação que Deus nos deu sobre a eternidade. Quando Jesus disse, "Na casa de meu Pai há muitas moradas", ele estava nos dando uma janela para a eternidade, uma promessa de que existe um lugar preparado para aqueles que o amam. Quando Paulo escreveu que estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor, ele estava nos dando a certeza de que nossos entes queridos que morreram em Cristo estão em um lugar melhor, mais real e mais glorioso do que qualquer coisa que possamos imaginar. Se você tem acompanhado nossa jornada até aqui, peço que se inscreva em nosso canal, para que possamos continuar explorando juntos essas questões profundas da alma humana e descobrindo a sabedoria de Deus para cada situação que enfrentamos. Sua companhia nesta jornada espiritual é preciosa, e juntos podemos encontrar as respostas que nossa alma tanto busca. A quarta razão pela qual enfrentamos essa batalha espiritual está na nossa necessidade humana de controle e de respostas imediatas. Vivemos em uma cultura que nos ensinou que podemos ter acesso a qualquer informação que desejamos, que podemos controlar muitos aspectos de nossa vida, que podemos encontrar soluções para a maioria dos problemas que enfrentamos. Mas a morte desafia completamente essa ilusão de controle. Ela nos confronta com algo que está completamente fora de nossa capacidade de gerenciar, alterar ou reverter. Essa perda de controle pode ser devastadora para a nossa psique. É como se de repente descobríssemos que não somos tão poderosos quanto pensávamos, que existem forças maiores do que nós operando no universo, que há mistérios que nossa mente humana simplesmente não consegue compreender ou resolver. E quando enfrentamos essa realidade, nossa primeira reação pode ser tentar recuperar algum senso de controle, alguma forma de influenciar ou pelo menos compreender a situação. É aqui que pode surgir a tentativa de buscar comunicação com os mortos. Pode parecer que se conseguirmos estabelecer algum tipo de contato, teremos recuperado pelo menos um pouco do controle que perdemos. Pode parecer que se conseguirmos alguma resposta ou sinal, poderemos diminuir a incerteza e a sensação de impotência que a morte nos trouxe. Mas essa é uma ilusão perigosa, porque na verdade pode nos levar ainda mais longe da verdadeira fonte de paz. O controle verdadeiro e a paz genuína vêm não de nossa capacidade de manipular as circunstâncias espirituais, mas de nossa disposição de entregar o controle a Deus. Quando reconhecemos que Ele é soberano sobre a vida e a morte, quando confiamos que Ele tem um plano perfeito mesmo quando não podemos compreendê-lo, encontramos uma paz que transcende nossa necessidade de ter todas as respostas. É a paz que vem de saber que estamos nas mãos de um Deus que nos ama infinitamente e que tem o controle absoluto sobre todas as coisas. Billy Graham frequentemente falava sobre a importância de entregar nossas dúvidas e medos a Deus em vez de tentar resolvê-los por nossa própria conta. Ele sabia que quando tentamos ser nossos próprios deuses, quando tentamos ter controle sobre coisas que estão além de nossa jurisdição, acabamos nos colocando em perigo espiritual e emocional. A verdadeira liberdade vem quando reconhecemos nossos limites e nos entregamos completamente ao cuidado de Deus. A quinta e última razão pela qual enfrentamos essa luta espiritual está relacionada à nossa falta de compreensão sobre a natureza da esperança cristã e da ressurreição. Muitas vezes, quando perdemos alguém querido, sentimos como se tivéssemos perdido essa pessoa para sempre, como se nunca mais fôssemos vê-la novamente.
Essa sensação de perda definitiva pode ser esmagadora e pode nos levar a buscar qualquer forma de reconexão, mesmo que seja através de meios questionáveis. Mas a verdade é que, como cristãos, temos uma esperança que transcende a morte física. Temos a promessa da ressurreição, a certeza de que um dia, quando Jesus voltar, aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados para a vida eterna. Temos a esperança de que a morte não é o fim, mas apenas uma transição, um sono temporário antes do despertar glorioso na presença de Deus. Essa esperança não é apenas uma consolação vaga ou uma ilusão reconfortante. É uma realidade concreta, baseada na ressurreição de Jesus Cristo. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou 3 dias depois, ele não apenas provou que tinha poder sobre a morte, mas também garantiu que todos aqueles que creem nele compartilharão dessa mesma vitória. A ressurreição de Jesus é a garantia de que nossos entes queridos que morreram em Cristo não estão perdidos para sempre, mas estão seguros em suas mãos, aguardando o dia da ressurreição final. Quando compreendemos verdadeiramente essa esperança, nossa perspectiva sobre a morte e sobre a necessidade de comunicação com os mortos muda completamente. Não precisamos mais buscar sinais ou mensagens desesperadamente, porque temos a certeza de que um dia nos encontraremos. Não precisamos mais tentar penetrar no mundo espiritual por nossa própria conta, porque temos a promessa de que Deus nos revelará tudo o que precisamos saber no tempo certo. Essa compreensão também nos ajuda a lidar com a saudade de forma mais saudável. A saudade continua sendo real e dolorosa, mas ela se torna uma saudade esperançosa, uma saudade que olha para o futuro com expectativa, em vez de olhar para o passado com desespero. É como a saudade que uma noiva sente por seu noivo que está viajando. Ela sente sua falta, mas essa saudade é temperada pela alegria de saber que ele voltará e que o reencontro será ainda mais doce por causa da separação temporária. Billy Graham costumava dizer que a morte para um cristão é como uma porta que se abre para um quarto glorioso. Do lado de cada porta, podemos sentir saudade e dor, mas do lado de lá existe luz, paz e alegria indescritíveis. E um dia, quando cruzarmos essa mesma porta, compreenderemos que toda a dor e toda a saudade valeram a pena. Porque estaremos reunidos não apenas com nossos entes queridos, mas com o próprio Deus, na presença do qual existe plenitude de alegria. Agora, depois de compreendermos essas 5 razões profundas por trás de nossa luta com a questão da comunicação com os mortos, precisamos abordar diretamente a pergunta que trouxe você até aqui. É realmente possível se comunicar com parentes mortos? E qual é a visão cristã sobre essa questão? A resposta de Billy Graham, baseada nas Escrituras Sagradas, é clara e definitiva. Embora o desejo de se comunicar com nossos entes queridos falecidos seja natural e compreensível, a tentativa de estabelecer tal comunicação não é apenas inútil, mas também perigosa espiritualmente. A Bíblia nos ensina que quando uma pessoa morre, ela vai para uma de 2 destinações eternas: para a presença de Deus, se ela aceitou Jesus Cristo como Salvador, ou para a separação eterna de Deus, se ela rejeitou sua oferta de salvação. Aqueles que estão na presença de Deus estão em um estado de alegria e paz perfeitas. Eles não precisam mais das coisas deste mundo, não carregam mais as preocupações terrenas e não têm necessidade ou capacidade de se comunicar com os vivos. Eles estão ocupados com a adoração e o louvor a Deus, vivendo na plenitude da vida eterna. Aqueles que estão separados de Deus também não têm acesso ou capacidade de se comunicar com os vivos, pois existe um abismo intransponível entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Então, meu querido amigo, em vez de buscar comunicação com os mortos, eu o encorajo a buscar comunicação mais profunda com Deus. Em vez de tentar penetrar nos mistérios do mundo espiritual por sua própria conta, eu o convido a confiar na revelação que Deus já nos deu. Em vez de tentar controlar ou manipular as circunstâncias espirituais, eu o desafio a entregar sua dor e sua saudade nas mãos amorosas de Deus.
Ore a Deus sobre sua dor, conte a Ele sua saudade, peça a Ele para consolá-lo e curá-lo. Peça para Ele lhe dar a certeza de que seus entes queridos que morreram em Cristo estão seguros em suas mãos. Peça para Ele lhe dar a esperança da ressurreição e da vida eterna. Peça para Ele usar sua experiência de perda para torná-lo mais semelhante a Jesus, mais compassivo, mais dependente de Deus. Leia as Escrituras, especialmente aquelas passagens que falam sobre a esperança da ressurreição e da vida eterna. Medite nas promessas de Deus sobre o consolo e a cura. Permita que a palavra de Deus seja uma fonte de força e esperança para você. Conecte-se com outros cristãos que possam orar por você e caminhar com você através desse processo de luto. Lembre-se de que você não está sozinho nessa jornada. Deus está com você, o Espírito Santo está dentro de você e a família da fé está ao seu lado. Há recursos espirituais disponíveis para você, a esperança para o seu futuro, a cura para a sua alma ferida. Pode não acontecer da noite para o dia, mas pode acontecer e acontecerá se você permitir que Deus trabalhe em sua vida. A pergunta que deixo com você hoje é esta: você está disposto a entregar sua dor e sua saudade nas mãos de Deus? Você está disposto a confiar em suas promessas, mesmo quando não consegue compreender completamente seus caminhos? Você está disposto a permitir que Ele seja sua fonte de consolo e esperança, em vez de buscar essa consolação em lugares que podem ser perigosos para sua alma? A escolha é sua, meu amigo. Deus nunca forçará seu caminho sobre você. Mas Ele está esperando, com braços abertos para recebê-lo, consolá-lo, curá-lo e dar-lhe a esperança eterna que sua alma tanto deseja. Ele está esperando transformar sua dor em propósito, sua saudade em esperança, o seu luto em louvor. Ele está esperando para mostrar-lhe que, embora você não possa se comunicar com os mortos, você pode se comunicar com Ele, o Deus vivo, que tem poder sobre a vida e a morte, e que promete estar com você todos os dias até o fim dos tempos.